pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje eu escolhi um tema que é um assunto que a gente precisa estar sempre abordando ele, que são podas. Muitas vezes, muitas pessoas têm muito medo de podar e só podam mesmo quando há extrema necessidade por algum probleminha, né? E eu vou estar falando, pessoal, de 4 tipos de podas que eu sempre faço aqui no meu cultivo, que funciona muito bem, que dá muito certo, que não precisam ter medo e são necessárias, né? Muitas vezes tem podas que não tem como, você precisa fazer para salvar sua planta. E eu também quero deixar para vocês, a partir de hoje, pessoal, como eu gravo vídeo todos os dias, eu vou marcar com vocês o horário, dia e horário, né? Para eu estar fazendo uma live com vocês. É meu sonho estar fazendo uma live com vocês, para a gente poder interagir, vocês fazer as perguntas, né? O que eu souber eu vou estar respondendo e o que eu não souber eu vou estar pesquisando, mas eu vou estar falando sobre um tema específico nessa live. Eu vou escolher o tema e eu vou estar fazendo essa live para vocês. Eu estou pretendendo fazer essa live na sexta-feira, às 7h30 da noite. Então, nessa próxima sexta-feira, às 7h30 da noite, eu vou ver se eu consigo fazer essa live para vocês. Então, eu vou me programar direitinho, até para vocês também, né, estarem ao vivo comigo, né, pessoal? Porque não adianta nada eu abrir a live e ter 1 ou 2 pessoas. Com certeza, a gente vai conversar do mesmo jeito, mas eu quero falar com mais pessoas, né? Eu quero conversar com vocês. Então, são todas que me acompanham e desde o ano passado, que se vocês estiverem lá na live comigo, eu vou ficar muito feliz, né? Então, eu aguardo vocês sexta-feira, às 7h30 da noite. Eu vou fazer o possível, né, de fazer essa live junto com vocês. E então, para começar o tema do vídeo de hoje, pessoal, essa Portulacaria afra, eu fiz nela uma poda estética. A poda estética é quando você tem uma planta toda, né, no formato todo irregular, toda feia, toda mal, né, organizada, e você quer fazer com que ela fique em formato bonito. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma primeira poda. Ela vai precisar de passar por várias podas. Eu coloquei ela nesse vaso improvisado, nem é vaso, é um balde. E eu fiz esse corte nela, né? Ela tem o caule já bem forte, bem resistente. Eu cortei todas as pontas das extremidades e aqui, ó, tá vendo esse broto? Ele já cresceu além. Então, aqui, ó, esses 3 seria as laterais dela, mais ou menos nesse sentido. Tudo que vocês estão vendo que tá fugindo aqui do padrão dela, que seria mais arredondado assim, é porque já cresceu. Eu vou vir novamente e vou estar podando. Essa poda, cada galho que eu podar, dá no mínimo 2. Então, aqui, ó. Cortei, veio 2. Cortei aqui, veio 2. Então, a maioria que a gente corta vem no mínimo 2 galhos. E ela vai ficando com uma copa mais arredondada, mais bonita. Então, aqui já precisa de poda novamente. Depois eu quero fazer um trabalho especial com ela. Ela tá nesse vaso grande, ela tá bem adubada. Quero que ela cresça bastante e depois eu vou dar ela uma bacia menor. Depois vocês vão ver o que eu pretendo fazer com ela. Vai ficar bem interessante. A segunda poda, pessoal, é aquela poda de estiolamento. Essa poda por estiolamento, pessoal, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, mas ela não tá estiolada, é só mesmo para quem não sabe ainda. É aquela poda que a sua echeveria é uma roseta e ela estiolou. Então, ela ficou entre as folhas, assim, ó, entre uma folha e a outra, ela fica com distanciamento. Então, você compra uma suculenta, ela vem com as folhas uma longe da outra e ela é uma roseta. O que você precisa fazer? Você precisa ir na ponta dela aqui. Imagine se essa tivesse com folhas bem assim, ó, bem longe, bem esticada, bem puxada, né? Que a gente fala estiolada. Você iria aqui, ia tirar algumas folhas para ter espaço para sua ferramenta cortar, e você iria cortar ela aqui, tiraria essa parte de cima, né? E faria um novo replante, colocaria ela para enraizar e você consegue então
uma nova planta. Essa é uma poda por estiolamento. Toda planta estiolada a gente deve podar para a gente salvar ela, né? Muitas vezes, vou dar outro exemplo aqui para vocês, que não é planta estiolada, mas é só para vocês terem uma noção melhor. Imagine aqui esse chifre de alce, né, pessoal? Aí imagine assim, ele é uma planta que está estiolada, deveria estar com as folhas assim, bem pertinhas e está longe. Então, você vem aqui, faz uma poda, né, e planta essa parte de cima, ele vai crescer bonito, a parte de baixo vai dar brotos para vocês e vocês vão ter mudas. Então, seria uma poda para dar mudas e também para fazer com que a planta cresça no formato original dela, né? Essa poda é muito interessante, que é uma poda para tirar estiolamento. Junto dessa poda, pessoal, vou dar outro exemplo, que seria poda por problema de raiz. A planta tá lá, não desenvolve, não cresce, você percebe que a sua plantinha não vai para frente. O que que você deve fazer? Você deve arrancar ela do seu substrato, aí você vai tirar ela do substrato, tirar todo o substrato das raízes, olhar bem essas raízes, igual eu fiz aqui. Eu fiz vários esse ano, pessoal. Infelizmente, eu tive vários problemas de raiz aqui com minhas plantas, né? Então, se você tá com problema de raiz, pode ser fungo, pode ser nematóide, cochonilha de raiz, tá acabando com a sua planta, tira toda a parte dela que está estragada, corta tudo fora. Enquanto tiver problema no caule, vocês eliminam, cortam fora, né? Porque é muito importante você fazer essa retirada para você ter uma planta saudável, para ela continuar o desenvolvimento dela. Essas plantas aqui todas passaram por poda de raiz. Estavam com problema, retirei, fiz poda, agora já estão naquela fase que já passou por aquela fase demorada de enraizamento e agora está enraizada, está crescendo, está começando a firmar, eu vejo que ela já tem raiz, está indo super bem. Mas aí, o que acontece? Muitas pessoas, nesse caso aqui, até fazem, porque sabem que precisa salvar a sua planta, mas tem muito medo da poda estética e da poda no estiolamento. Não adianta, pessoal, você ter uma planta esticada, feia, fora do formato dela. Se você tem medo de cortar, ela vai crescer, mas ela vai crescer uma planta feia. E tem pessoas que acham que ela está crescendo muito, que ela está desenvolvendo. Primeira coisa, toda vez que vocês comprarem uma suculenta, procure saber o gênero dela. Porque é muito importante, pessoal. Cada gênero tem um formato. Echeveria, Graptoveria, Graptopétalo, Sedum. Então, você vai ver que gênero que é. Porque se você levou para casa uma Echeveria, tem echevérias que crescem em formato de árvore. É diferente. Ela já vai crescer, soltando galinhos e tal. Mas se ela não é formato de árvore, ela vai crescer uma roseta. Ela crescendo em formato de roseta, você precisa observar. Começou a estiolar, não tenham medo. Esse medo, pessoal, que a gente tem, eu entendo, eu já tive quando eu comecei no cultivo, aquele medo de cortar e a planta morrer. Só que ela não morre por causa disso. A suculenta ela é muito resistente. Às vezes a gente muda elas nem sentem, elas perdem as folhinhas de baixo, porque nos primeiros dias elas vão alimentar das folhinhas de baixo, vai buscar água naquelas folhinhas, mas elas vão desenvolver do mesmo jeito. Você vai ter mais opção ainda. Muitas vezes elas brotam e elas renovam e elas ficam mais bonitas. Essas aqui, ó, tá vendo? Eu fiz o replante há poucos dias, vocês lembram? Quem me segue aí lembra. Ela estava muito ruim, ela estava com algumas manchas pretas, estava muito feia, com poucas raízes. Eu não consegui entender o que aconteceu com as raízes dela, mas o que eu fiz? Arranquei todas, cortei o que precisava, o que não precisava eu não cortei, plantei novamente. Olha aqui, pessoal, já tem esse crescimento aqui, ó. Esse crescimento já mostrou que ela já enraizou novamente, passou para aquele, né, uma renovação de tudo, do substrato, de tudo, mas está muito bonita, está muito saudável. Então, o que eu quero deixar para vocês, não tenham medo de podar. A última poda, pessoal, que é a quarta poda que eu sempre faço aqui, é a poda das hastes florais. Vou mostrar para vocês. Por quê?
Aqui, pessoal, eu deixei até para fazer o vídeo para vocês, o meu Sedum mendonçae, não, Graptopétalo mendonçae, está cheio de hastes florais. Não é bom. Ele, pessoal, quando ele fica cheio de hastes florais, ele vai ficando miudinho, ele vai ficando opaco, ele não fica bonito. Elas são lindas. Olha, eu vou até deixar essa para abrir e depois eu vou mostrar para vocês a flor. Vou deixar uma aqui e vou mostrar para vocês. Ela, como ela é molinha, pessoal, até com a própria unha a gente consegue retirar sem problema nenhum. Se você tem uma tesourinha, você usa. Se você não tem necessidade de ferramenta. É uma coisa muito macia, olha, é super macio de cortar. E você está salvando, você está dando mais vida para a sua suculenta, ela vai ter mais resistência. Aqui está também o meu Graptopétalo, né? O Francesco Baldi, pessoal, ele enche de hastes florais nessa época do ano. E aí eu não gosto de deixar também. É uma haste floral sem graça. Ela não tem beleza, é uma cor palha, uma cor muito feia, não chama atenção. Para que eu vou deixar? Eu vou retirar, então vou fazer essa poda com ele também. Outra coisa, pessoal, muitas pessoas me perguntaram já, mas quando eu retiro ela, antes dela abrir, ela solta outra. Solta, pessoal, ela vai soltar outra, porque a haste floral é o quê? É para garantir a espécie dela. Se ela já amadureceu, você retirou, ela entendeu que já cumpriu ali o papel dela. Mas se você tirar antes da hora, ela vai emitir outra. Não tem problema, tira de novo. Aí você vai lá e tira de novo. Eu faço isso, pessoal, sempre. Sempre quando dá haste floral, às vezes é porque eu não percebi. Aí eu deixo, né? E algumas, por serem muito bonitas, por ter folhas, flores muito interessantes, a gente deixa. Mas não deixo mais por muito tempo, porque eu já perdi uma echeveria por deixar tempo demais com haste floral. Esgotei a minha planta, fiquei com ela fraca, não teve adubação que resolvesse e eu perdi ela. Então eu recomendo para você, se você ama a sua suculenta, você tem uma echeveria maravilhosa, uma planta que você gosta muito, se você quiser ver a haste floral dela uma vez, deixa uma única vez, abriu, você retira. E não deixa mais, pessoal, porque a gente não tem suculenta para ter flor. Muitas pessoas falam assim, não gosto de suculenta porque não dá flor. Gente, mas a beleza dela, isso aqui é uma flor. Olha que coisa mais linda. Olha que roseta maravilhosa, colorida. Ela precisa dar flor? Para mim, desnecessário, eu nem espero isso delas. Eu jamais imaginaria, porque precisa de dar flor para ser bonita, qual tipo de flor que vai ser, eu nem penso nisso, pessoal. Para mim, as echevérias, as suculentas no geral, já são flores, já são lindíssimas. Olha que coisa mais perfeita, né? Aqui é a minha Darling Sunshine em pleno desenvolvimento. Ela tá indo muito bem, tá desenvolvendo super bem. Agora ela tá crescendo, porque agora no inverno é a época dos graptopétalos, Graptosedum. Ela é um Graptosedum. Então ela tá indo super bem. Então, pessoal, o vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês isso, né? Vai estiolar, se vai estiolar, corta. Se está com problema de raiz, você corta. Se está com floração, a haste floral vai atrapalhar a sua suculenta, você corta também. Eu tenho aqui, no caso aqui da minha pálida, eu vou deixar para fazer vídeo para vocês. Olha, a pálida é outra. Depois que ela dá essa floração aqui, a roseta dela nunca mais é a mesma. Ela fica muito feia. Ela tá cheia de haste floral, mas eu deixo para fazer o vídeo para vocês. Muitos estão me pedindo, querem ver a flor da pálida, né? Então, essa roseta, olha aqui, pessoal, de tanto dar flor, é uma planta velha e ela já deu várias vezes hastes florais. Olha o tamanho dessa haste floral. Isso exige muito da planta. A roseta fica desse tamanhinho. Então, eu tô deixando, para poder fazer vídeo para vocês. Isso é um trabalho, né, pessoal? Então eu preciso, às vezes, sacrificar em algumas plantas para ter também o que mostrar para vocês. Só que o ideal aqui seria eu cortar fora essa haste aqui, ó, para ela ter uma roseta grande. E eu tô deixando, mas eu vou mostrar ela aberta. E eu tenho outras que eu não vou deixar. Eu tenho ali rosetas lindas ali que eu não vou deixar. Então vai ficar assim, eu tenho umas para dar
haste floral e há outras para não ter haste floral, né? No caso da pálida, que me dá muita muda. Mas tem planta que não me dá muita muda, eu tenho poucas, eu não posso fazer isso, né, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu espero vocês na live, viu, pessoal? Sexta-feira, não esqueçam, 7h30 da noite. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.